Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. A gente está dando início, né, à matéria de diagnóstico cinético funcional e imaginologia dos membros inferiores e coluna vertebral, né, a nossa primeira aula prática. E o assunto da aula de hoje vai ser sobre a avaliação da coluna cervical, né, e tudo que diz respeito a ela. Vamos ver a ficha avaliativa correspondente, né, a esse segmento, né, a coluna cervical, a anatomia palpatória, a agoniometria e os testes. Então, a gente vai iniciar a nossa aula e no final a gente conversa um pouquinho sobre. Olá, primeiramente gostaria de me apresentar, sou Marcelo Morghetti, sou formado em fisioterapia, sou doutor. E nós vamos estar junto nesse semestre, junto à disciplina de diagnóstico cinético funcional, imaginologia, só que nós vamos dar ênfase em duas regiões, membros inferiores e coluna vertebral. O que nós vamos estar estudando nesse primeiro momento? Na aula de hoje, a gente vai estar vendo o quê? Conhecer os métodos de avaliação fisioterápica. A gente vai perceber que esse passo de avaliação é importantíssimo para o sucesso do seu tratamento junto ao paciente. Uma ótima avaliação, consequentemente, ótimo resultado. Uma avaliação não tão boa, você pode ter dificuldade tanto na melhora desse paciente em questão de tempo, como no resultado final você não chegar ao que você deseja. Então, a gente vai estar vendo de que maneira a gente deve fazer essa avaliação para você poder ter sucesso junto ao teu paciente. E nessa avaliação, a gente vai estar vendo também o quê? A porção de palpação, a gente vai ter que palpar a parte óssea, parte de vértebras, né? A gente vai estar vendo, a gente tem que fazer a parte de muscular, que é importante. A gente vai fazer testes de forças, a gente vai orientar vocês, testes de força muscular, para de que maneira a gente pode estar vendo se esse grupo muscular está interferindo ou não junto ao problema desse paciente. Vamos estar avaliando também a amplitude de movimento da coluna cervical. Existem movimentos que estão relacionados à porção cervical, então tem a necessidade de nós sabermos qual é a medida, qual o grau máximo de amplitude de movimento que ele pode estar realizando, para você ver se tem alguma limitação ou não a nível articular. Então, a gente vai estar fazendo essa aula de hoje nessa intenção de mostrar para vocês a maneira de que você deve avaliar esse paciente, de que forma você deve estar fazendo essa análise desse paciente, para você poder, sim, fechar o diagnóstico dele. No final da aula, a gente vai falar especificamente da escoliose, que é uma das patologias que estão envolvidas junto a essa região cervical, né? A gente sabe que a escoliose tem toda a coluna, mas a gente vai fazer um teste, uma avaliação específica da região cervical, só para vocês terem uma noção e um conhecimento. Então, o que nós temos de primeiro momento? No primeiro momento, nós vamos estar mostrando o quê? A ficha de anamnese desse paciente. Essa formatação, normalmente o fisioterapeuta vai montar a sua característica. Mas o que deve constar, que é importante para vocês estarem vendo? O seu nome, né? Então é importante você ter o nome do paciente, claro, né? Você precisa estar vendo isso daí, o nome dele, para você não poder ficar preocupado depois em perder a ficha. O dia que você faz a avaliação, né? Para você ver se está correto ou não. A escolaridade, para você saber qual o tipo de paciente que você está recebendo, que tipo de informação você pode estar passando para esse paciente ou não, né? De que maneira você pode estar passando essas informações ao paciente, as orientações necessárias que esse paciente vai requerer durante o tratamento, durante o pós-tratamento, né? As informações. Então, você precisa saber a escolaridade para você saber de que maneira você atingir esse resultado junto a esse paciente.
A profissão dele é importante porque, às vezes, a patologia dele que te levou até procurar a fisioterapia, até a sua clínica, até você, pode estar relacionado com o trabalho. É importante você conhecer a profissão dele, de que maneira que ele trabalha, de que forma que ele atua no trabalho, para você poder já ter uma visão um pouco maior, um pouco mais ampla do que está acontecendo. Aí, a nível de sexo, você precisa saber, estado civil, aí é mais critério de cada fisioterapeuta, tá? A cor do paciente também, você pode estar colocando. Da onde ele é, para você ter uma referência depois, o endereço dele, e aqui sim, aqui você não pode faltar. Diagnóstico médico. Normalmente, o que acontece? Esse indivíduo, ele vai procurar um médico, o médico vai fazer os exames, vai solicitar alguns exames e depois encaminha a fisioterapia. Então, geralmente, o que acontece? O médico já fecha um diagnóstico, mas você, com a sua experiência, com o seu conhecimento, você vai reavaliar, vai ver se esse diagnóstico médico está batendo com o que você está querendo de resultado. Então, você precisa saber o que o médico está te passando de informação. Então, neste momento, é importante você pegar e anotar o que o médico está falando, para você daí sim sair de uma escala para depois fechar o diagnóstico da melhor forma possível. Se ele faz uso de medicamento, porque o que acontece? Às vezes, você vai querer fazer um tratamento, usar algum tipo de aparelho, algum tipo de esforço que você tem que fazer com ele para ganhar o que você necessita, e o uso do medicamento acaba, às vezes, prejudicando. Então, é importante você saber, na dúvida, se você pode usar determinados aparelhos, você pode usar determinado tipo de conduta, você pega, liga ao médico e pergunta, se o paciente pode ou não fazer tal atividade devido ao uso desse medicamento? Sempre você tem que se precaver, sempre você tem que ter cuidado em cima de tudo isso, para não correr risco futuramente. E você pode colocar se ele faz atividade física. Por quê? Atividade física. Existem pacientes sedentários, que é a grande maioria, mas existem pacientes que não são sedentários, são atletas de final de semana, ou são atletas durante a semana, fazem exercício diariamente. Então, você tem diferenças de pessoas, você tem diferenças de grupo muscular, você tem diferença de frequência respiratória, frequência cardíaca, você tem diferença nesse ponto. Então, é importante saber se ele faz ou não atividade física para você ter uma ideia melhor. Porque dependendo do que você quer realizar com esse paciente, se ele é um atleta, você já tem um tipo de tratamento. Se ele é um sedentário, você tem que começar de uma outra forma, de outra maneira. Então, é bom sempre você pegar e estar vendo essa parte. E também, se ele é aquele atleta de final de semana, que ele vai estar somente realizando atividade sábado e domingo, sabemos que, muitas das vezes, isso pode ser uma das causas, ou a causa principal do problema que ele está apresentando. Então, é importante você ter essa informação para você poder fechar um diagnóstico de maneira satisfatória. Segundo passo que você tem, você preencheu os dados iniciais, agora você vai começar a colher as informações. Essas informações, sim, que vai ser importante para o seu tratamento. Então, a queixa. O que levou esse paciente a te procurar? O que levou esse paciente a procurar o médico e o médico indicar a fisioterapia? O que está acontecendo com ele? Ah, doutor, eu sinto dor, eu sinto desconforto, eu sinto calafrio, eu sinto cãibra, eu sinto. Ele sente alguma coisa, por isso que ele foi procurar ajuda médica fisioterápica. Então, você tem que saber isso daí, você tem que escutar. Deixa o paciente falar, deixa ele falar o tempo que ele quiser, não fica interrompendo ele o tempo todo. Ah, mas e se não? Ele fala, você escuta, você anota. Depois que ele terminar de falar, você sim pega e aí você faz as suas considerações, as suas perguntas pertinentes, importantes, para esse paciente poder dar a resposta que você tanto deseja. A história dessa doença. Como começou, de que forma começou, quando começou, né? Ah, eu acordei e comecei com essa dor. Durante o dia foi aumentando. Não, eu acordei bem, fui ao trabalho e a dor acentuou no trabalho. Ou
Acordei bem, trabalhei bem, na hora de vir embora, no final do expediente, cheguei em casa com muita dor, muito desconforto, e ali eu comecei a ter um problema, e já no outro dia não dormi bem. Então, você precisa conhecer o que ele está te passando. Novamente, escute, deixa ele falar tudo o que ele tem para relatar. Você só faz as anotações, você só observa. Depois que ele finalizar, você vai e aí pergunta para ele o que você acha necessário, o que você precisa de informação desse paciente para conseguir fechar a sua história. Você está colhendo informações. Quanto mais informações você tiver, quanto mais conteúdo você tiver, mais fácil de você fechar o diagnóstico desse paciente. É difícil um paciente vir e falar, tenho dor porque eu dormi assim, acordei com essa dor no pescoço que está me incomodando. Fica mais complicado. Agora, se ele conta uma história, um relato, você pode associar trabalho, postura no trabalho, postura no trânsito, se ele vai de ônibus, se ele vai de carro, se ele vai de trem. Então, tudo isso pode estar interferindo junto a essa patologia. Então, é importante você escutar, tá? Saber se ele já teve isso anteriormente. É a primeira vez que o senhor está tendo essa doença? É a primeira vez que o senhor está sentindo isso daí, essa sintomatologia? Ou sempre teve? Ele vai te falar, faz 2 meses, 3 meses, eu tenho isso daí há 5 anos, vai e volta. Tem períodos que eu estou bem, tem períodos que eu não estou bem. Tem horas que eu me sinto tranquilo. Se eu faço atividade física, eu me sinto bem, depois eu paro de fazer, volta, ou é o inverso. Eu faço atividade física, a dor aumenta, fica intensificado. Então, tudo isso você precisa saber. Quanto tempo ele está sofrendo com isso? Uma coisa de imediato? Foi uma coisa a médio prazo, a longo prazo? Por que levou tanto tempo para procurar ajuda? Então, tudo isso você necessita saber. Então, é importante você ter essa informação também. Relembrando mais uma vez, deixe ele falar. Não interrompa, não perturbe ele, deixa ele falar, porque às vezes ele vai falando, ele vai se soltando, ele vai pegando confiança em você, e a confiança é tudo no resultado positivo de tratamento. Paciente, doutor, doutor, paciente. Então, você deixa falar. Sempre no final, quando você perceber que ele não vai contar mais nada, as perguntas, as questões que você acha pertinente, você acaba perguntando a ele, tá? Sempre dessa maneira que você deve agir. História familiar. Dependendo do que ele vai te relatar, o que acontece? Tem na família, é um problema congênito, é um problema que já vem de família, de geração, meu pai tinha, minha mãe tinha, eu tenho, meu irmão tem, então você começa a associar. Ou não, ninguém na família tem. Outra coisa que você pode estar vendo na história familiar, e que é importante você ter conhecimento, é a nível de diabetes, a nível de pressão alta, problema cardíaco, né? Essa porção toda que é importante você estar anotando se isso está interferindo ou não nessa doença, nesse problema desse paciente que ele está se queixando. E por último, a AVD, atividade de vida diária. O quão isso está prejudicando ele? De que forma isso está prejudicando? Que forma que está levando a ele a ter prejuízo no seu dia a dia? Tanto no trabalho, quanto no lazer, quanto no descanso, não importa, você tem que saber, você tem que perceber assim, não, é só no trabalho que me prejudica, só no trabalho que eu tenho essa dor intensificada, ou só no trabalho que essa dor aparece. Quando eu estou em casa, estou tranquilo, no final de semana eu estou tranquilo. Então, você já associa o problema dele ao trabalho, a postura do trabalho, a pressão do trabalho, alguma coisa relacionada a isso. Não, eu tenho esse problema junto ao trabalho, tenho junto no final de semana, na hora do meu lazer, constantemente. Então, isso acaba prejudicando. Normalmente, o que acontece? O paciente que tem esse problema, que vai acentuando e vai prejudicando ele no trabalho, no dia a dia dele, no lazer, no dormir, esse paciente já chega com você, ele já chega num grau de nervosismo, num grau de estresse. Então, você também tem que interpretar isso, você também tem que saber interpretar dessa forma o quê? Você tem que deixar ele falando que isso daí vai levar um certo tempo para corrigir, vai levar um certo tempo para dar uma correção, para você ter um resultado satisfatório. Às vezes é um trabalho de médio a longo prazo. Então, o paciente às vezes chega ansioso junto a você, que com 2, 3 sessões ele vai estar curado. Então, você tem que ter esse cuidado. Você nunca pode chegar para o paciente e falar, não, daqui 2, 3 sessões você já vai estar super bem, você vai estar curado, você não vai sentir mais nada. Não faça isso.
Porque o paciente chega com você, ele chega com dor, ele chega com um problema. Então, você nunca dá um diagnóstico para ele assim, não, com 2, 3 sessões, 4 sessões. Não. Deixa acontecer. Fala, vai melhorar, você vai evoluir, você vai sair bem. Só que isso leva um certo tempo, isso daí tem que o corpo responder fisiologicamente, você tem que ter cuidados, você tem que mudar sua postura no trabalho, se for o caso do trabalho, você tem que mudar sua postura se for na hora do lazer, ou você tem que mudar o hábito de dormir, posição. Então, você tem que ter esse cuidado quando você estiver falando com o teu paciente, tá? Não tenha aquilo já, não, ele vai ficar curado rápido. Porque a primeira coisa que ele vai terminar de perguntar, é quando eu fico bom? Ou se é uma pessoa que tá um atleta de final de semana e se lesionou alguma coisa, quando eu posso voltar a jogar bola? Quando eu posso fazer minha corrida? Quando eu posso andar de bicicleta? Então, tenha cuidado. Nunca diga 1, 2, 3, 5 dias, 10 dias. Sempre você fala, conforme o teu corpo reagir, conforme o tratamento for fazendo efeito, conforme fisiologicamente você for respondendo ao tratamento, você vai melhorando. Mas a gente não pode fechar uma data, um período, senão você pode passar depois como mentiroso. Esse paciente chega e fala, mas doutor, você falou que ia ficar pronto, você falou que eu estava bem em 2, 3, 4 sessões e não aconteceu. E aí é pior para você. Aí a confiança, como eu disse anteriormente, fisioterapeuta, paciente, fisioterapeuta fica abalado. E uma vez isso ficou abalado, é pior para você, porque o tratamento já não vai respondendo da forma que você quer, da maneira satisfatória, e isso pode acabar levando a um prejuízo depois junto à sociedade, junto a você, tá bom? Outra coisa que a gente tem que dar continuidade. Quando começou, né? O início da queixa. Foi ontem, semana passada, mês passado, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. É muito comum você receber paciente, eu tenho esse problema, eu tenho essa dor, eu tenho esse desconforto há 3 anos, 2 anos, 5 anos. Esse pergunta, mas por que o senhor nunca procurou? Por que a senhora nunca foi ao médico? Por que nunca veio à fisioterapia? Me acostumei com a dor. Não. Isso, você tem que tirar isso da cabeça. Ninguém pode se acostumar com dor. Ninguém foi feito para ter dor. Dor é uma coisa que não está normal, não está fisiologicamente bem. Então, não é o padrão. O padrão é o quê? Você estar bem. Então, não pode estar, me acostumei com a dor, então eu estou acostumado, faz tempo. Não. Ele falou isso, a primeira coisa você tem que já intervir. Não existe isso de já estou acostumado. Ele tem que estar acostumado sem dor. Esse é o padrão. Esse é o normal do nosso dia. Então, o início da queixa é importante. Se começou há pouco tempo, mais fácil de tratar. Se ele está há 2 anos, 2 meses, 3 semanas, você já sabe que está uma fase mais crônica, então mais complicado, uma resposta mais demorado, a resposta fisiológica mais demorada, o resultado final para ele ter a alta fisioterápica, tá? O que provoca a dor e reduz a queixa? Isso é importante a pessoa saber. Por quê? O que acontece? Ela vem, a dor começa no trabalho. Eu chego no trabalho, começo a trabalhar, aí eu começo a sentir uma dor no pescoço, essa dor vai aumentando, aí na hora do almoço parece dar uma melhoradinha, durante a tarde volta a doer, na hora que eu termino o meu expediente, que eu vou embora, eu estou sentindo muita dor. O que você já no seu íntimo imagina? Que o problema dele está lá no trabalho, é uma má postura que ele está tendo, né? Ele está com alguma coisa errada no seu dia a dia de trabalho e está levando a ele ter esse problema. Então, você já começa a perceber uma outra coisa, o quê? Você tem que tratar dele, ali que ele está com problema, está com dor, está com desconforto, e depois você tem que tratar e corrigir aonde? No seu lado de trabalho, aonde ele trabalha. Porque o que acontece? Se você não fizer isso, esse paciente vai ser eternamente seu. Ele vai, melhora, volta para o trabalho, piora, volta para você, melhora e volta. E isso não é agradável, isso não é bom nem para você nem para ele. Porque ele vai ficando chateado, porque nunca melhora, ele vai falar, esse fisioterapeuta não está dando resultado, e aí ele começa a falar mal de você para a sociedade, e isso não é bom nunca. Então, no primeiro momento, você corrige o problema dele, e depois você vai ter que corrigir o local de trabalho dele, que isso é importante, porque senão você nunca vai conseguir curar esse problema que ele está relatando, tá? E o que reduz? Na hora do lazer me reduz, na hora que eu estou lendo um livro, reduz, na hora que eu estou praticando esporte, reduz, eu não sinto tanto.
Então, você já também começa a montar seu quebra-cabeça. Você sabe que ele necessita de mais horas de atividade física, mais horas de caminhada, mais horas de lazer, que às vezes isso acaba ajudando no seu tratamento. Então, você precisa também orientar esse paciente neste sentido, tá? Nunca esqueça que o paciente é o todo. Você precisa vê-lo de todas as formas possíveis, não só a dor. Ah, nós estamos falando hoje de cervical. Então, não, só vou ver cervical. Não, você tem que escutar a parte psiquiátrica, psicológica, trabalho, lazer. É importante para você poder fechar esse diagnóstico. O que eu falo, tudo isso vai agregar no seu resultado final, na sua resposta final, que é o quê? O sucesso do seu tratamento, esse paciente ter alta e ficar feliz com o resultado. Tipo de dor. O que você tem que saber do tipo de dor? É uma dor contínua, é uma dor que fica constante, é uma dor o paciente costuma falar assim, eu sinto uma dor de pontada, uma agulhada, uma espetada, alguma coisa. Isso já muda. Não, tem uma dor contínua, ela começa e não passa, não para essa dor de forma alguma. Então, você tem que ter esse cuidado. Perceber o quê? São diferentes tipos de dores, tá? Faz a anotação. Eu sugiro uma graduação de dor. Quanto de dor o senhor tem? Quanto de dor a senhora tem? De uma escala de 1 a 10. Você já vai medir. Se ele falar que está com grau 8 ou grau 9, você sabe que ele está com muita dor. Então, ele está extremamente irritado, nervoso. Ah, não, eu tenho um nível de dor de 2, 3. Aí você sabe que é uma dor mais leve, então você consegue ter uma resposta mais rápida. Claro que cada um tem um limiar de dor diferente. O meu limiar de dor é diferente do seu, que é diferente da sua colega, que é diferente do colega ao lado. Então, você tem que ter esse cuidado também. Você tem que perceber, tá? Existem pessoas que têm limiar de dor muito leve, muito suscetível. Qualquer dorzinha para ele é muita dor. Então, com o passar do tempo ali que você vai conhecendo, você vai conversando, você vai percebendo isso do paciente, você consegue mensurar isso daí de uma maneira mais satisfatória, tá? Então, você pode sim estar questionando esse tipo de dor, quantidade de dor e classificar a dor. Você faz uma escala sua, padrão seu, você já sabe adotar isso daí, e aí você vai ter uma resposta bacana. Essa dor vai irradiar para algum lugar? O que acontece? Normalmente, existem dores locais e dores irradiadas. Por exemplo, a pessoa tem uma dor no pescoço num determinado ponto, tá? Tranquilo, você vai lá e cuida. Ah, não, a dor começa no pescoço, desce todo o meu braço, vem formigando o meu braço, chega na minha mão, eu sinto formigar minha mão, eu sinto desconforto, eu tenho perda de força, eu não consigo pegar, às vezes, um prato, um copo, eu derrubo. Então, isso está irradiando. Então, está pegando o quê? A parte nervosa. Então, está pegando parte de plexo nervoso, cervical, braquial. Então, você também tem que perceber isso. Você tem que tratar o todo, lembra? Não só o local de dor. Ah, mas se está irradiando e o ponto de origem da dor é na região cervical, você tem que explicar isso para ele. Porque ele vai te falar, doutor, mas eu estou sentindo fraqueza na mão e você vai mexer no meu pescoço? Como que eu vou melhorar? Você tem que saber. Falar, ó, a origem da sua dor é aqui, ela está comprimindo o nervo, ela está comprimindo o músculo, ela está pressionando um tendão, uma região muscular, e isso está desencadeando isso daí. Então, você tem que ter conhecimento, você tem que ter conteúdo teórico para poder falar para esse paciente, explicar isso daí, que ele vai te questionar. Pô, mas eu estou sentindo a minha mão, você vai trabalhar meu pescoço? Sim. É ali que eu vou te curar. É ali que nós vamos ter resultado bom. Então, como eu falei, a localização e gravidade, a gente já questionou aqui em cima, né? Tipo de dor, tipo de radiação. E o quê? O tempo, né? A gente também já citou a parte cronológica da dor, quanto tempo que ela está percebendo essa dor, como que está acontecendo isso junto ao paciente. Feito isso, você já tem uma ideia do que esse paciente está te relatando. Você já tem uma ideia de o que está te esperando. Se esse paciente está ansioso pelo resultado, se esse paciente está calmo com a sua explicação, com a sua orientação. Então, você já começa a perceber o que você já vai fazer junto a esse paciente. Vamos aí dar início, então, à parte de exame físico. Então, você escutou, você anotou, agora você vai partir o quê? Para o contato com esse paciente. O paciente
está sedento por isso. Ele falou durante 5, 10, 15 minutos, você anotou tudo, fez as perguntas todas que você acha pertinente, importante para aquele momento, para aquele caso que você está estudando, e aí você agora vai sim tocar esse paciente, você vai perceber que ele está esperando isso de você, porque ele está com dor, ele quer resolver, ele está nervoso. Então, o que você tem que fazer a primeira coisa? A inspeção. O que você faz na inspeção? A inspeção você vai fazer da seguinte forma: quando o paciente entra no seu consultório, quando o paciente entra na sua sala, você já começou a fazer a avaliação dele. Você já está fazendo a inspeção dele. O que acontece com a inspeção? Forma de andar, se ele tem um desalinhamento a nível de ombro, se ele tem um desalinhamento a nível de cintura pélvica, se ele entra mancando ou não, se ele entra andando normal, se ele tem algum tipo de dor na face, ele já chega com aquela dor facial ali, você já percebe que ele está. Então, você já começa nesse momento. Aí, o que você vai dar ênfase? Você vai pedir para ele mostrar a região que está dolorida, você vai mostrar ali se ele tem edema. Se tiver um edema, pode ser um trauma, pode ter sido um acidente, pode ter sido algum problema que ele teve naquela região, então formou um edema. Então, você vai ver que está inchado, você vai ver que está roxo o local, com hematomas. Então, aquilo você já começa a falar, bom, teve um trauma aqui. Pode ter sido um acidente, pode ter sido um acidente automobilístico, pode ter sido um acidente de trabalho, um acidente doméstico. Então, você já começa a definir o que você vai fazer com esse paciente. Se ele tem cicatriz, se ele teve algum tipo de cirurgia naquela região, se ali chama atenção ou não. Se ele está pálido, a aparência dele, se ele está anêmico, você já começa a perceber pela palidez dele. Então, toda essa parte você vai observar nele, você consegue olhar. Falei, a simetria de ombros, né? Se um ombro é mais alto, mais baixo que o outro, se ele anda arcado, se ele anda com o peito aberto, então você já começa a perceber também. No caminhar, como eu havia dito, se ele anda mancando ou não, você já começa a ver o desalinhamento a nível de cintura pélvica, né? A região pélvica, na região do quadril. Ali você já vê se tem alguma alteração ou não. Normalmente ele vem com calça jeans, vem de camisa por fora, você vai ter um pouco de dificuldade, mas a marcha, o andar dele já te dá alguma coisa. Você já consegue, às vezes, perceber que ele pode ter alguma alteração a nível de marcha e ali vai te dar uma resposta positiva. Então, essa é a primeira coisa que você faz. Segunda coisa que você vai estar realizando junto ao paciente, você vai fazer a palpação. Palpar é pegar e apertar. Então, você vai estar fazendo isso, a parte óssea, parte muscular, parte de tendão. Dependendo das regiões, você tem importantes artérias, veias passando naquela região. Então, aí você tem que saber um pouco a anatomia. Por isso que a gente disse que vocês vão estar revendo alguns conceitos anatômicos importantes dessa área. E aí você vai conseguir ter alguma visão diferente. Se está demasiado, se está quente o local, se está frio o local. Se está quente porque está inflamado, se está frio está faltando circulação. Então, você pode já pensar em alguma coisa nesse sentido. Então, você consegue fazer essa avaliação de maneira satisfatória. E fazer uma ausculta pulmonar, cardíaca, né? Se você vê a necessidade, você pode fazer isso daí, porque sempre, eu digo, sempre é melhor pecar pelo excesso do que não. Então, ausculta, ver se ele tem algum problema pulmonar, ver se ele tem alguma coisa a nível cardíaco, você ausculta, tá, tudo normal, tudo perfeito, tranquilo. Você põe lá OK e dá andamento à sua avaliação. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma tabela para mostrar para vocês da seguinte forma. A frequência cardíaca. Frequência cardíaca, então, a gente marca como batimentos por minuto. Em 1 minuto é a nossa referência, tá? Então, no recém-nascido, aqui a gente tem o valor mínimo e aqui o valor máximo. Isso a gente tem como parâmetro. Então, o recém-nascido tem 1 ano, então de 1 a 2 anos, 80 a 130 batimentos por minuto. Aí a gente percebe o seguinte, quando ele começa a fase de criança, passar para adolescência, 75 e 110 batimentos por minuto. Depois já vem 70 a 110. Acima dos 18 anos, 60
a 110. E olha a diferença, o esportista. Olha o máximo dele, 60 para 110. Então, lembra lá no início que a gente perguntou se ele fazia alguma atividade física? Você já começa a perceber aqui. De que forma você faz essa avaliação de frequência cardíaca? Você vai fazer da seguinte forma. Você tem que ter um relógio, tá? Para quê? Para você poder marcar esse 1 minuto. Você vem, coloca o dedo aqui na região do pulso, vai fazer a contagem dessa região. Aqui no punho, você vai achar a pulsação dele, o batimento ali, e aí você faz, conta quantos batimentos vão ocorrer. Com o relógio, você tem 30 segundos, se daí o resultado você multiplica por 2, ou você faz 60 segundos, 1 minuto, deu a quantidade, você já percebe quanto que deu. Então, aqui essa tabela é mais para você ter como parâmetro de valores. Porque se está muito alterado, muito diferente desse padrão, você já pode pensar que ele tem um problema cardíaco também associado a isso, então aí você já encaminha para o médico indicado. Outra coisa que a gente tem que ver também, frequência respiratória. Então, a frequência respiratória é a mesma coisa, você tem a porção mínima e a porção máxima. Então, veja, a diferença que ocorre entre recém-nascido, aí ela vai crescendo, vai diminuindo a frequência respiratória. E aí, como eu falo, quando a pessoa chega, dos 2 anos, dos 8 anos, 10 anos, é a mesma, depois, adolescente, adulto, é a mesma, e o que muda um pouquinho é a gestante, né, devido ao feto que ela está levando. Então, o que acontece? Como é que eu faço a análise dessa frequência respiratória? A mesma coisa, você tem que ter um relógio, você vai pegar e vai observar ela inspirar e expirar. Quando ela faz esse mecanismo de inspirar e expirar, é um processo, né, uma frequência respiratória. Você vai fazer isso durante 1 minuto. Se você contar até 30, depois você multiplica por 2, vai dar 1 minuto. Se você fizer 60 segundos direto, você já tem a resposta final. Então, isso é bem para você ver se tem algumas outras patologias, algumas outras doenças associadas ou não ao que ela está te procurando. Mas, importantíssimo, pressão arterial, né? Ver se essa paciente é hipertenso ou hipotenso. Existem diferenças, né, nesses dois padrões. Hoje, a gente tem como referência o normal, 12/8, 13/9, vai variando muito, né? Ainda eles não têm um consenso em relação ao que é normal. Esse é o padrão que a gente adota em todo lugar, 12/8, 13/9, eles consideram normais. Alguns estudos, alguns livros, diz até que 10/14 considerado normal, mas ainda está em estudo. A gente vai seguir o padrão 8/12, 9/13, você vai estar tranquilo. Se ele estiver muito acima, já é hipertenso. Se estiver muito abaixo, hipotenso. Nesse momento, se ele for hipertenso, você percebeu isso, você vai falar: o senhor sabia que o senhor está com hipertensão? O senhor precisa procurar um médico, se cuidar. Como eu falei, ele é um paciente no todo, não só no seu problema ali diário da coluna. Então, você precisa ter esse parâmetro para saber se ele está se cuidando ou não. Ah, não, eu tenho pressão alta, eu tomo medicamento. Mas tomando medicamento, está com essa pressão nessa quantidade, procura o médico que está na hora de trocar o medicamento, aumentar a dosagem. Então, você é um facilitador de saúde dele. Ele está confiando em você no todo, então tem esse cuidado também. Temperatura, né? É importante no dia a dia, quando você está tratando esse paciente, a gente sabe que você não pode tratar determinadas coisas com febre. A resposta não é tão boa, tão indicada quanto sem estar com febre. Então, você tem que perceber isso, orientar o paciente. Ó, o senhor está com febre, nem precisa vir fazer o tratamento, que a gente fica restrito a algumas coisas. Então, se cuidar, tá? Então, é importante você estar orientando esse paciente. Como eu falei aqui, ó, presença de mancha, hematoma, cicatriz, que pode ter, úlceras, né? Ressecamento da pele. Então, tudo isso você está fazendo aonde? Na inspeção que você está fazendo com esse paciente. Aí a gente falou da ausculta, onde você vai ver a parte de frequência cardíaca e respiratória, né? E a percussão, parte neurológica, se necessário, você faz. Se não, se achar que não tem necessidade,
mas sempre é bom você ter ali o todo. Então, faz a percussão ali, vê se tem alguma alteração neurológica, alguma alteração a nível de nervo, e aí você dá andamento a esse paciente. Eu vou chamar agora o Atlas para vocês poderem visualizar algumas estruturas importantes para a gente fazer. Então, nós vemos aqui o quê? Região cervical, que é hoje a matéria do nosso estudo, nós temos 7 vértebras cervicais. A cervical 1, nós chamamos de Atlas. Essa vértebra, ela fica junto ao osso occipital. Então, ela fica colabada, ela fica colado junto ao osso occipital. Então, o que acontece? Ela tem uma pequena deformidade perante as outras. Ela é diferente o desenho dela. Você vai ver que ela não tem corpo vertebral. Ela só tem o arco vertebral. Então, a gente percebe ela todinha aqui, né, nessa porção. A segunda vértebra cervical, nós chamamos de axis, desculpa, o axis. O axis, então, é a segunda vértebra cervical e fica logo abaixo dela. O que acontece nessa vértebra? Ela tem no seu corpo dela, ela vai ter uma área chamada processo odontoide. Esse processo odontoide, ela vai ficar junto ao corpo vertebral, e aí o que acontece? Ela vai se unir à cervical 1, através do ligamento transverso. Esse ligamento, ele faz o quê? A junção desse processo odontoide para fixá-lo. E aí, quando você necessitar de fazer movimento, de rodar o teu crânio para a esquerda ou para a direita, é essa vértebra C2, Atlas, que está fazendo esse movimento. Então, é interessante isso. Então, essas duas vértebras, ela tem nome próprio. C1, Atlas, C2, Axis. Todas as outras a gente chama de cervical. Cervical 3, cervical 4, cervical 5. Neste momento, o que a gente tem que ver? Ó, eu tenho aqui o processo, aqui é um ligamento que vai estar passando todinho em cima do processo espinhoso, o espinhal, que é o ligamento nucal. Então, percebe que ele percorre toda essa área. Então, a gente tem na vértebra cervical, a partir da cervical 3, 4, 5, 6, 7, a gente tem o processo espinhal e o processo transverso. Então, aqui eu tenho o processo espinhal, e aí eu tenho o processo transverso lateralmente. Nessa porção aqui, bem do lado aqui, ó, é onde eu tenho o processo transverso. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora que estiver fazendo o teu estudo, né? Você vai estar palpando essa porção, essa região. Então, você percebe o quê? Que é importante você estar sabendo. Outra característica que tem, tirando esse ligamento nucal, o processo aqui, ó, que a gente está vendo, esse processo espinhal, tá vendo? Passando bem no centro da vértebra, aqui, ela é bifurcada, ó. Por quê? Ela é bifurcada? Porque passa exatamente o ligamento. Esse ligamento nucal passa exatamente nessa área. Então, você percebe aqui a bifurcação dos processos espinhais. Os processos transversos estão ao lado, lateralmente, direita e esquerda. O que é importante a gente saber do processo transverso? Esse processo transverso, ele tem de importante o seguinte: por ele vai estar passando uma artéria importante para o nosso dia a dia, que é o quê? A artéria vertebral. Olha aqui, ela vai estar passando nesse processo. Então, o que acontece? Ela vai levar sangue para toda a região encefálica, região posterior dela. Então, ela passa por onde essa artéria vertebral? Ela passa junto ao processo transverso, através de um forame chamado forame transversário. Então, quando você estiver fazendo a palpação junto a esse paciente, você vai sim palpar processo espinhal, que é essa região central aqui, você vai palpar uma a uma, e você vai fazer a palpação lateralmente dela, que é onde você tem, então, o processo transverso da vértebra.
Então, aí você consegue trabalhar de uma melhor forma satisfatória. Informações junto ao Atlas. Então, vamos retornar aos slides para a gente dar continuidade à nossa aula. Então, vamos ver aqui na parte anatômica da região do pescoço, nós temos duas artérias importantes passando, que é a artéria carótida externa e interna, onde vai levar sangue para todo o nosso encéfalo, para toda a nossa cabeça. Então, é importante você estar fazendo essa palpação, você está percebendo ali se tem alguma alteração, se tem algum desconforto, se na hora que você faz a palpação, você pode até fazer a ausculta, se você quiser, você pega e faz a ausculta da parte de irrigação, mas o importante é a palpação, você perceber ali se ele tem algum desconforto, se ele tem algum edema, se ele tem algum nódulo, alguma coisa ali que prejudica essa região. E o músculo, né, que a gente tem aqui, o principal músculo aqui é o esternocleidomastoideu, onde a gente vai estar fazendo a palpação em cima desse músculo. E aí você vai perceber se ele vai ter algum desconforto, a palpação ou não. O que você tem que lembrar na palpação? Você não pode chegar e apertar muito forte essa região, porque se ele já está vindo até você com dor, se ele já está vindo com você com desconforto, e você vai lá e faz uma palpação muito forte, essa dor vai acelerar, ficar nervoso com você. Só que também você não pode fazer uma palpação super leve, superficial, porque aí você não vai perceber alteração, você não vai perceber resposta nenhuma. Então você tem que ter o quê? Mas como é que eu vou saber como apertar? Você vai conseguir, você vai apertando, você vai sentindo, você vai percebendo, ele falou para estar aumentando a dor, está diminuindo, ou então para. Aí você já sabe que você está extrapolando esse limite de dor desse paciente. Então, você tem esse cuidado, você começa de uma maneira satisfatória, pequena, e vai aumentando, vai apertando devagar, até chegar a um limite que você acha que é suficiente para você perceber essas diferenças. Neste momento, quando você vai até o paciente, faz necessário e é obrigatório o uso de jaleco. Por isso que você já está me vendo usando jaleco, porque a partir desse momento você está indo junto ao paciente. Até então você estava conversando, você estava percebendo, fazendo a avaliação dele. Na hora que você vai junto ao paciente, tem que usar o jaleco, obrigatoriamente. Tudo bem? Então vamos ao paciente para podermos fazer essa palpação. Então, no primeiro momento, a gente está vendo a parte de carótida, interna e externa, passa nessa porção aqui do pescoço, lateralmente, junto aqui, ó, ele vai passar atrás do lóbulo da orelha. E o músculo esternomastoideu, ele vem aqui também nessa porção aqui, ó. Então, você vai palpando, você vai olhando junto à face do paciente, você está percebendo se ele está tendo dor ou não. Se ele fizer cara de dor, mudou a fisionomia, você sabe que está tendo dor. Se ele não está sentindo nada, tudo ok. Então, você já consegue realizar alguma verificação nesse sentido aqui, tudo bem? Voltando ao nosso slide, o que mais que a gente tem que ver? Região posterior também importante, né? Você tem que avaliar o todo. Então, a gente vai ver alguns músculos que tem na região posterior da coluna cervical. Nós temos o esplênio, tem o levantador do pescoço, nós temos os paravertebrais, então a gente precisa estar vendo esses músculos também. Da mesma forma, você vai fazer a palpação. Lembrando, sem muito esforço, mas também não pode ser superficial. Você vai ter que achar o equilíbrio junto ao paciente. Então, vamos lá novamente mostrar no paciente de que forma você vai fazer isso daí. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a região, então, onde você está palpando a parte muscular. Esse é o músculo trapézio, um músculo grande que a gente tem na região dorsal. Ele vem desde o pescoço, ele vem até a região dorsal aqui. Então, você está palpando isso daí, você está percebendo. Você tem a escápula aqui, ó, onde está a minha mão aqui apoiada a escápula. Tem a região supraescapular, infraescapular. Então, você faz a palpação em todinha ele, em toda a escápula dele, você vai fazendo essa palpação, vai percebendo. Lembra das vértebras que a gente falou que você tinha que palpar? Um limite que você tem é aqui, ó. Na hora que você pede para o paciente descer um pouquinho o pescoço, aqui você vai ver um elevado. Esse elevado é cervical 7. Você marca aqui. Então, daqui para cima são as cervicais. Daqui começa as torácicas. Então, você já limitou aqui, nesse processo da cervical 7. O que eu estou palpando nesse exato momento? O processo espinhoso e o ligamento nucal. Então, você vai fazendo todinho o trajeto. Vértebra por vértebra, você tem que palpar. Paciente mudou a fisionomia? Opa, tem dor. Não mudou a fisionomia?
Tranquilo? Você vai perguntando, está tudo bem? Você está sentindo algum desconforto? Aí ele vai te relatando. Terminou de palpar o centro da vértebra, você vai palpar lateralmente. O que tem lateralmente? Processo transverso. Mesma coisa, você vai palpar uma a uma, você vai sentir o osso e você vai vendo junto ao paciente se ele está tendo algum desconforto ou não. Aí até onde vem, lembra? Região occipital, está aqui. A primeira vértebra, o atlas, a gente não tem corpo, a gente não consegue palpar. O segundo, a gente tem aquele processo odontoide que fica no centro, ela também não tem o forame transversário, ela não tem o processo transverso. A partir de C3 que você vai perceber o processo transverso nela até C7. Então, reforçando para você, você pede para ele flexionar um pouquinho, elevou aqui o carocinho, você já sabe que é cervical 7, e aqui você trabalha toda a porção cervical dele, toda a parte óssea dele. E, consequentemente, você palpando aqui o processo espinhoso, você está fazendo também palpação no ligamento nucal desse paciente. Voltando agora ao slide, nós temos aqui, então, a ilustração de outros dois músculos, né? O escaleno e a parte de paravertebrais. Então, voltando ao paciente, então a gente faz novamente, aí você pega toda essa porção aqui, você vai percebendo que vai descendo aqui, para você ver, sentir se tem alguma alteração. O importante, e você tem que ter esse cuidado, dos dois lados, para você poder comparar. Você não vai fazer de um lado só. Como é que você vai comparar lado esquerdo com o direito? Então, sempre você faz a mesma palpação do lado direito e o lado esquerdo. Você vai percebendo o que você está sentindo nesse paciente. Opa, o lado direito está de uma forma, o lado esquerdo está de outra forma. Então, é importante você, nesse momento, fazer sempre de ambos os lados. Nunca se esqueça desse detalhe. Então, você vai palpando, vai perguntando ao paciente se está tudo bem. Se ele não responder, você vai vendo pela fisionomia dele, se observa no rosto dele, está tudo ok. Se pergunta, que ele fez uma cara de dor, você já sabe que nessa região aqui, ele está com alguma disfunção, algum probleminha nessa região. Voltando à lousa, ao slide, nós vamos fazer agora a parte da avaliação da goniometria, a parte goniométrica. Para isso ocorrer, a gente precisa do goniômetro. Goniômetro esse, então, esse aparelhinho, essa régua que nós temos aqui, aonde você tem o braço fixo, é esse braço aqui que eu estou segurando, e o braço móvel, que vai fazer a medição angular do movimento que a gente vai solicitar ao paciente. Então, nesse momento, você faz a medida, a resposta vai ocorrer aqui. Aqui te dá o grau que você tem do movimento articular. Então, sempre o braço fixo e o braço móvel aqui. Lembrando que é esta linha central que te dá a resposta. Inclusive, tem até aqui, ó, se você perceber, você tem até uma flechinha nela aqui, mostrando qual ângulo que está acontecendo a marcação. Tudo bem? Então, a gente vai fazer a flexão de coluna cervical, aonde ela tem de amplitude, saindo do zero, 65 graus de limite. A gente sempre vai usar como referência Marx. Então, a gente vai fazer o quê? O braço fixo do goniômetro, a gente coloca em relação, acima da clavícula, na região do acrômio da clavícula. E o braço móvel, eu vou colocar nessa posição aqui, e vai ser o limite, o nosso lóbulo da orelha. Então, é aqui que você vai estar anotando essa marcação. Nesse momento, você vai fazer o que com o paciente? Você vai pedir para ele fazer a flexão da cervical. O que é a flexão cervical? O queixo tem que encostar no peito, tá? Você vai pedir para ele fazer esse movimento. O que você deve evitar? Você tem que tomar cuidado. Ele não pode realizar flexão de tronco junto, ele fazer o tronco vir junto para compensar o movimento da região cervical. Então, isso você tem que eliminar. Você estabiliza aqui, ele só faz o movimento do pescoço. Vamos ver no paciente de que forma isso ocorre? Então, eu tenho o braço fixo aqui, coloco na região clavicular, né, junto ao acrômio. O braço móvel, vou colocar bem no centro do lóbulo da orelha, para vocês verem aqui. E aí eu peço para o paciente fazer a flexão de cervical. Uma vez ele terminou, você vem com o braço móvel no centro da orelha,
vai estar a marcação aqui junto à angulação. Então, eu estou olhando aqui, ele tem como limite dele aqui, deu 65 graus. Está dentro da normalidade, está dentro do padrão que a gente necessita que esse paciente tenha de movimento, de flexão, de coluna cervical. Voltando ao slide, nós vamos fazer agora o segundo movimento, que é o inverso do que a gente acabou de fazer, a extensão da coluna cervical. Então, o que acontece? A angulação média de 65 muda para 50. Aí, você vai colocar o braço fixo novamente no acrômio, da região da clavícula, o braço móvel novamente no lóbulo da orelha e vai pedir para ele olhar para o céu, olhar para cima, fazer esse movimento. Voltando a falar, pedindo para tomar cuidado de não vir com o tórax para trás, com a região para trás. Ele precisa somente do pescoço movimentar. Então, você viu que ele veio atrás junto com o tórax, você cancela, faz novamente o exame. Na dúvida, estabiliza, segura, coloca a mão ali, coloca alguma coisa ali que você consegue segurar e orienta o paciente. Vamos o paciente fazer esse exame, ver como é que fica? Então, a mesma coisa, a gente coloca o goniômetro, braço fixo no acrômio, o braço móvel na região do lóbulo da orelha, e aí pede para o paciente fazer a extensão. Ele fez a extensão, você vai seguir, chegou no centro, no lóbulo da orelha, você vai olhar aqui a resposta, e a resposta deu 35. Então, a resposta está dentro do padrão. Ele tem um pouquinho de encurtamento, mas nada que interfira junto a esse paciente. Voltando ao slide, vamos fazer agora o terceiro exame, que é o quê? Lateroflexão da coluna cervical. Você vai fazer a angulação de 0 a 40 graus. Você vai ter como parâmetro o quê? O braço fixo. Ele vai estar aqui, ó, junto à clavícula novamente. Só que você vai colocar o ponto aqui junto à cervical 7. Lembra aquele que a gente falou que é um pouquinho mais elevado? Então, é ali que você vai ter de parâmetro. E o braço móvel? O braço móvel, você vai colocar na região occipital, né, no osso occipital dele, na parte da protuberância occipital. O que é protuberância occipital? A gente vai mostrar ali no paciente onde se encontra, mas é aqui atrás, na sua região occipital, tem uma pontinha, uma parte mais elevada, ali é a protuberância occipital. Então, é ali que a gente faz a medição, a marcação. Vamos ver no paciente? Então, eu venho aqui, eu faço a palpação, achei aquele elevado, né? Tá aqui o C7, coloco o braço fixo aqui. A protuberância occipital é essa elevação aqui, aqui é o osso occipital, aqui é a protuberância occipital. Então, eu tenho aqui e peço para ele fazer o quê? O movimento de lateralização. Então, ele faz para cá, para a direita, você vem e faz a marcação. Você olhou aqui, deu o quê? Deu 25 graus. Você volta, mesma coisa, para o outro lado agora, lado esquerdo. E aí você segue e olha, quanto deu? 30 centímetros, 30 graus. O que acontece? Quando você tem uma diferença desse lado, quando ele fez aqui deu 25 graus, significa que essa região dele aqui está mais encurtada do que esta região aqui. Aqui está mais alongado no paciente. O que pode ser isso? Pode ser do problema dele, pode ser simplesmente encurtamento. Postura, a posição que ele dorme, a posição que ele fica no trabalho. Então, você tem que saber isso daí. Se ele relatou dor, se ele teve dificuldade para fazer esse movimento, né? Você sempre está olhando junto a ele, fazendo o exame, sempre olhando se ele está fazendo alguma cara de dor, algum desconforto, alguma coisa, tá? Então, pode acontecer sim que dar diferença entre um lado e outro. É comum acontecer. Pode ser pela patologia que ele está apresentando ou pode ser simplesmente um encurtamento. Vamos voltar à lousa? Ao slide? Testes subjetivos de força. O que a gente tem de força? A gente tem que medir agora quão forte está esse músculo dele. Então, a gente tem aqui como parâmetro o grau 5, que é o grau máximo.
aonde aqui é o normal 100%. O que é isso? Significa que ele consegue realizar o movimento, consegue fazer o que a gente exige dele, contração da gravidade e com uma resistência. Eu vou dar uma resistência junto a esse paciente para ele quebrar essa resistência. Aí volta a dizer, você não pode dar uma resistência que ele não consiga superar, porque aí não tem finalidade você fazer esse teste. Você tem que dar uma resistência que ele consiga superar isso daí. Então, você não pode fazer muita força. E também não pode pôr uma resistência muito fraca, que ele faça com muita facilidade. Aí você não vai conseguir ter a resposta necessária nesse grau de força dele. Mas a gente parte do parâmetro isso. O grau 5, ele tem a gravidade, ele vence a gravidade e ele consegue quebrar a resistência que você está aplicando junto a ele. O grau 4, não. O grau 4 já é um grau bom, 75%. Então, o que ele tem? Amplitude de movimento completa, contração da gravidade, igual ao de cima, só que a resistência já é moderada. Você deu a resistência do 5, ele não conseguiu quebrar, você diminui um pouco a resistência, ele consegue quebrar. Então, aí você já percebe que ele tem o quê? Ele já tem essa diminuição. Está com grau 4 de força, ele não está conseguindo quebrar toda a resistência que eu apliquei no primeiro momento. Então, é esse cuidado que você tem que ter, qual a relação que você tem de dar a força contra para ele poder realizar o movimento ou não, tá bom? Aí nós temos o grau 3. Grau 3 a gente considera como regular. Só que o grau 3 a gente tem o quê? O 3 mais e o 3 menos. Então, vamos lá. O 3 regular normal, ele tem completa movimento, contração da gravidade. Se você der resistência, ele não vai fazer. Ele só consegue fazer o movimento e quebrar a resistência com da ação da gravidade. Se você pôr resistência, ele não faz. Então, esse é o grau 3. Se você considerar que ele consegue quebrar essa resistência que você aplicou mínima, uma resistência muito leve, então é o 3 mais. Ele venceu uma resistência, mas uma resistência muito leve. Então, nesse caso, ele tem ação da gravidade mais uma resistência pequena, aí é o 3 mais. Agora, se for o 3 graus menos, o menos, o que acontece? Ele já não consegue, de maneira incompleta, ele já não consegue fazer o quê? Contração da gravidade, o movimento completo. Ele já tem dificuldade de estar realizando esse movimento, já tem dificuldade de estar fazendo essa força, já com a gravidade. Então, ele, contra a gravidade, ele já não consegue realizar satisfatório. Nesse momento, mas ele consegue. Ele faz o esboço, ele pode não chegar até o limite, mas ele consegue, ainda assim, fazer um pouco do movimento. Então, a gente considera grau 3 menos. O grau 2 é considerado um grau fraco, também dividido, 2 mais e 2 menos. O grau 2, amplitude de movimento completa sem ação da gravidade. Então, ele já teve que tirar a gravidade porque ele já não consegue. Então, a gente já põe ele numa outra posição, você já vai ter que adaptá-lo, às vezes numa posição deitada, alguma coisa nesse sentido, para você poder realizar esse movimento. Vocês perceberam que a gente fez até agora todos os movimentos dele, na goniometria, com ele sentado. Então, aqui, às vezes, já no sentado ele não vai conseguir fazer, então você já vai ter que alterar. O grau 2 mais, ele consegue fazer contra a gravidade, ele inicia o movimento, mas ele não consegue finalizar. Ele tenta, faz um pouquinho e para, já não consegue mais. E o grau menos, ele já faz o quê? Ele inicia somente o movimento. Ele não consegue fazer. Ele até tenta fazer, ele começa, mas já não consegue realizar nem contra, sem gravidade. Ele já não tem nem a gravidade para prejudicar e mesmo assim ele não consegue realizar. Ele começa a fazer um pouquinho e para. Então, esse pouquinho que ele faz, a gente classifica como grau menos. O grau 1 é o traço ou esboço. O que é? Ele não consegue realizar o movimento. Ele não tem amplitude de movimento. Só que você percebe que ele faz a contração muscular. Então, você está observando ele fazer o movimento, você está pedindo para ele realizar, e aí ele não consegue fazer.
nem sem ação da gravidade. Mas você tem a percepção que o músculo se contrai, você percebe que o músculo está agindo, só que ele não tem força nenhuma para levantar, no caso, a cabeça, para realizar esse movimento. Então, nesta fase, a gente fala que é o grau 1, ou traço. O grau 0, esse daqui é o quê? Você não tem nenhuma evidência nem de contração muscular. Então, o que acontece com esse paciente? Ele simplesmente, você pede para ele fazer o movimento, faça o movimento, ele simplesmente não faz nada, absolutamente nada. Ele fica imóvel, então nem a contração muscular ele consegue fazer. Nesse caso, a gente fala que é um grau 0 de força muscular. Então, vamos ver aqui como que a gente vai fazer isso no paciente. Então, a flexão, de que forma que a gente faz a flexão? Então, eu pego o paciente, coloco ele sentado, aí o que acontece? A gente estabiliza o tórax dele aqui, e aí, vamos virar aqui para ficar melhor para o paciente, para o aluno poder vê-lo. E aí, o que acontece? A gente estabiliza o tórax, coloca a resistência aonde? Na região frontal dele, e pede para ele fazer o quê? Flexão. Qual que é a flexão? Encostar o queixo no peito. E aí, se ele faz o movimento. Ele conseguindo realizar, normal, grau 5. Aí, aquilo que eu falei, se você dá muita resistência, mesmo que ele tenha força, olha, ele não vai. Como é que ele vai ter resposta? Então, você perde teu intuito, que é o quê? Avaliar o grau de muscular dele, o grau muscular da região de flexão de coluna. Então, você dá um esforço, mas um esforço moderado, que ele consiga vencer. Se ele tiver um problema que não consiga, aí você já vai diminuindo a sua, o quê? A sua pressão em cima da região frontal dele. E aí vem na escala, 5, 4, 4, 3, 3 mais, 3 menos. Então, aí você vai trabalhando junto com esse paciente. Reforçando tórax, ele tem que fazer somente de região cervical, somente cabeça. Então, estabiliza aqui e faz. Se ele fizer a flexão junto com o tronco, está errado, você pede para ele repetir, orienta ele. Não movimenta tórax, somente pescoço. Tudo bem? Voltando ao slide, a gente vai fazer então o movimento o quê? Agora, nós fizemos de flexão, agora a gente vai fazer o lateroflexão. Aonde o que acontece? A gente coloca o esforço, a gente vai pedir para ele fazer o movimento, e aí você vai colocar as suas mãos em região de lóbulo da orelha, nessa porção aqui, e você vai pedir para ele fazer o movimento lateroflexão. Lembrando também do esforço. Vamos lá fazer com o paciente? Então, aqui a gente põe. Então, eu vou fazer do lado direito. Não preciso pôr as duas simultâneas. E peço para ele fazer a lateroflexão. E aí você dá dando a resistência. Ah, aqui eu não achei legal. Faz, novamente. Muda a postura da mão, ó. Tá? Aí, ok, você percebeu. Agora, o lado esquerdo. Novamente. E aí ele faz o movimento e volta. Quer repetir? Faz novamente. Isso. Ó, você percebe que a minha mão direita está estabilizando o ombro dele? Não deixando ele fazer esse movimento compensatório? Isso é importante também. Então, você põe com uma mão, você estabiliza o ombro dele, com a outra mão você põe na região de lóbulo da orelha, e aí ele faz o movimento perfeitamente. Aí você tem o jeito que você imagina e deseja. Vamos novamente voltar ao slide. O próximo, força de extensão, aonde você também vai estar estabilizando parte de ombro e tórax, e você vai estar colocando sua mão, então, junto ao paciente, na região occipital do paciente. Então, vamos lá, mostrando no paciente, como é que faz. Então, a gente coloca aqui, ó, minha mão eu coloquei aqui no ombro dele, coloquei minha outra mão na região occipital, e peço para o paciente fazer o movimento de extensão. E aí ele vai fazer aqui. Então, ele não tem como ele mexer o ombro, não mexer o tórax. A gente está estabilizando com a mão direita e com a mão esquerda eu estou fazendo. E ele realiza o movimento. Tudo bem? Essa é a ideia do movimento que ele tem que estar fazendo. Agora vamos voltar no slide. A gente vai fazer então a força de rotação.
A rotação é a mesma coisa, a gente vai colocar a mão junto ao lóbulo da orelha e vai pedir para ele rodar nesse momento para fazer o esforço. Quem está fazendo esse movimento? Lembra? A vértebra cervical 2, o áxis, que está fazendo esse movimento. Então, eu fico atrás do paciente, sempre vocês perceberam que a gente sempre fica ou do lado ou atrás do paciente, nunca na frente, senão você não tem a resposta necessária. Então, você fica atrás do paciente, coloca a mão no ombro dele, vamos fazer do lado aqui direito, e aí você pede para ele fazer o movimento, ó. Vamos lá? Faz a rotação, e aí você dá o esforço. Realizou? Você está contente com o resultado? Mão esquerda, lado esquerdo. Vamos lá? Você faz e ele vai realizar o movimento. Dessa maneira, você fez todos os testes de força do paciente e aí você já consegue fazer a graduação dentro dele para ver qual é a disfunção muscular que ele está apresentando. Então, aqui a gente já tem uma ideia do que esse paciente está apresentando de problema, de qual a patologia que ele está relatando. Vamos voltar ao slide? Para finalizarmos, o que a gente precisa saber? Existe um exame específico da escoliose chamado ângulo de Cobb. Esse ângulo de Cobb serve para você medir essa graduação de escoliose desse paciente. É um exame onde você precisa de um raio-x, obrigatoriamente. Você vai precisar de um lápis, uma caneta e uma régua. Eu vou ensinar vocês a realizarem. Então, ó, dá uma olhada aqui no slide. O que acontece? Ele tem angulações, graus diferentes. Então, ó, ângulo de 5 a 10 graus deve ser sofrer intervenção. Existem hoje relatos que eles já consideram 10 graus normal. De 0 a 10 graus, ele já considera como normal, não precisa nem intervenção. E alguns livros, então, ele está falando de 5 a 10 graus, ele tem a necessidade de fazer a intervenção junto à fisioterapia. A gente lembra que o paciente, uma vez diagnosticado com escoliose, não tem cura. A escoliose não se cura. Você vai melhorar o dia a dia dele, você vai melhorar o AVD dele, atividade de vida diária desse paciente. Você vai orientá-lo, você vai educá-lo, você vai fazer com que ele tenha uma vida saudável, normal, só que a escoliose é para sempre, tá? Então, ele não vai conseguir resolver. Então, a gente tem essa parte aqui da intervenção, que é o quê? A parte que você entra junto ao tratamento. Você vai perceber que ele tem de 20 a 40 graus, você já deve estar fazendo a orientação do quê? O uso do colete de Milwaukee, para estar ajudando a estabilizar essa angulação, para ela não crescer muito. E quando ela dá acima de 40 graus, aí precisa ter uma intervenção cirúrgica, aí precisa do médico estar associado, o médico estar trabalhando junto a esse paciente. Então, vamos ver de que forma que é feito esse exame, essa análise. Então, eu tenho aqui as minhas vértebras, né? Aonde, o que eu tenho? VLS, que é o quê? A vértebra limite superior. E eu tenho a VLI, vértebra limite inferior. Como que eu sei qual que é a superior e inferior? Então, eu estou vendo um raio-x, aonde apresenta o seguinte. Você vê que aqui as duas, aqui em cima, elas estão mais ou menos no mesmo desenho. Essa vértebra, ela já começa a desfocar, né? Ela já está bem mais inclinada. Nesse momento, a gente percebe que é o quê? Vértebra limite superior. Você pega, como eu falei, uma régua, você pega uma caneta e traça um risco. Aí você vai olhando toda ela, tá vendo? A escoliose, ela está toda deformada. Você vai percebendo. Na hora que chega aqui embaixo, as últimas, ó, elas já estão mais alinhadas novamente, próxima desse mesmo modo. Então, a última vértebra que está inclinada e rodada um pouquinho, a gente chama de VLI. Neste momento, você pega abaixo dela e faz uma linha reta até se cruzarem dois pontos. Uma vez cruzou os dois pontos, você fala, bom, o que eu vou fazer agora? Aí você pega novamente da linha inferior e traça uma linha reta até tocar a linha superior. E da linha superior você traga uma linha reta
até tocar a linha inferior. Neste momento, elas se encontraram aqui. Uma vez se encontrar aqui, vai formar um ângulo. Esse daqui é o ângulo de Cobb. Então, neste momento, você faz a análise. Ah, mas como que eu vou saber? Goniômetro. E aí você pega o braço fixo, coloca aqui no centro e faz a medição e você vai conseguir perceber quantos graus tem ali. Uma vez diagnosticou, chegou ao resultado, como eu falei, existem hoje de 5 a 10 pedindo intervenção. Existem casos que já a literatura fala que até 10 graus você tem como limite normal, não tem a necessidade de nenhum tipo de intervenção fisioterápica. Agora, de 11 para cima, aí você já tem o quê? De 11 a 20 você já faz intervenção em alguns livros. Nos outros livros, como eu já havia dito, de 5 a 10 você já faz intervenção fisioterápica nele. De 20 já vai fazer o uso do colete de Milwaukee e acima de 40 acima você já faz então o quê? Procedimento cirúrgico, aí você tem que conversar com o médico vai te passar as informações e aí vocês vão ver qual o melhor caminho desse paciente. Então hoje é o que eu tinha que para poder passar para vocês as informações. Agradeço muito. Até logo. Tchau. Então, meninas, essa daí foi nossa primeira aula prática. O que vocês acharam? Eu achei que ele explica muito bacana, né? Eu gostei também. Sinceramente, eu gostei também. E muitas das coisas que ele falou hoje em relação à ficha de avaliação, eu não sei se vocês se recordam, mas eu já havia comentado com vocês na disciplina anterior. Muitas das coisas que ele falou hoje, eu já havia citado com vocês. Não sei se vocês se recordam. Deu para poder compreender? Tem alguma dúvida? Da minha parte, não, Camille. E vocês, meninas? Tudo tranquilo. Tranquilo? Então, tá bem. Aí, então, a gente finaliza por aqui, mas amanhã a gente tem a nossa segunda aula prática. Tá bem? Para quem ainda não fez a prova, boa prova. Depois me contem como é que foi o resultado. Até sexta-feira pode fazer, né, Camille? Até sábado, amor. Ai, que bom. Até sábado pode fazer, tá bem? Lembrando que só tem 3 horinhas para fazer a prova, tá? Veja um momento aí que vocês vão estar disponíveis para se integrar a prova, porque não pode parar, né? Você precisa iniciar e finalizar no período de 3 horas, tá bom? Tá bom, beleza. Então tá, boa prova para quem não fez. Fiquem com Deus, um bom descanso e até amanhã. Até amanhã. Fique com Deus. Beijo, tchau, tchau. Tchau.